Vamos elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à equipe do bem aqui presente, pedindo que estejam aqui conosco mais uma vez para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Que o nosso grupo, apesar de disperso geograficamente, possa estar unidos em mente e coração. Abençoa essa casa, Senhor. Abençoa esses benfeitores, trabalhadores do bem que nos auxiliam. Envolve a Viviane, que vai fazer a prece inicial para nós. Quero agradecer por esse dia, essa oportunidade de estarmos aqui das que temos enfrentado, com as suas dificuldades, cada um com suas limitações. Vocês estão ouvindo bem a Viviane? Não, Viviane está cortando aí, então eu vou fazer a prece. Nós vamos agradecendo aos mentores amigos, pedindo nesse instante que uma chuva de luz possa envolver todos os lares, de todas nós aqui presentes, de todos nós aqui presentes nessa noite. Que os benfeitores espirituais coloquem todos nós juntos embaixo de uma redoma protetora, nos envolvendo como se fôssemos unidos por um grande colar dourado. Unificando esse grupo, pedindo aos benfeitores que nos ajudem a compreender bem as lições desse tema, que é um tema tão profundo, tão importante, nosso dia a dia. Que envolva o Manuel para que ele tenha a sua palavra simples, fluida, que ele seja inspirado pelos amigos do bem e que nós possamos compreender aí todas as lições que ele vai dividir conosco nessa noite. Abençoa, Mestre, o nosso desejo sincero de trabalhar no bem, de crescer, de evoluir. Que nós possamos nos preparar cada vez mais para sermos ceareiros do bem, trabalhadores da última hora que somos. E que possamos, Senhor, auxiliar a todos que necessitam. Envolve todos os desencarnados aqui presentes em muita paz e muita luz, para que eles possam também receber toda a ajuda e inspiração necessária e comunguem conosco dessa festa de hoje à noite. Graças a Deus. Graças a Deus. O que aconteceu, Ana? Eu estava fazendo a prece aqui, acho que eu fiz até a metade, e depois de alguma coisa aqui que eu não entendi o que foi que aconteceu. Sem problema não, deu tudo certinho. Bom, agora está todo mundo aqui. Eu vou lembrando a todos que eu gostaria que vocês, por favor, lessem o livro Boa Nova, que foi psicografado pelo Chico, editado pelo Espírito Humberto Campos. A gente está aí no ESG, nesse livro que a gente está lendo, a gente está começando a entender um pouco mais os princípios básicos da doutrina espírita, e o livro Boa Nova, ele conta a história de Jesus. Então, é um livro muito bom para a gente entrar em sintonia aí com esses textos sagrados que a gente está começando a estudar aí durante esse ano, tá bem? Então, a minha ideia é que a gente chegando em janeiro, a gente fale, discuta um pouco sobre esse livro. Então, eu peço que vocês, por favor, providenciem. Eu vou mandar para todos o PDF, tá bem? E caso vocês não queiram comprar o livro físico. E essa noite a gente tem com a gente o Manuel, que vai estar aí dividindo conosco sua sapiência, falando sobre o fluido cósmico. Boa noite, que a doce paz do nosso amado Mestre continue envolvendo os nossos corações. Quero apenas lembrar a todos que a sapiência não é minha, é dos espíritos, viu? Eu sou só um porta-voz só. Nós somos aqui só os porta-voz dos espíritos.
que nos deram realmente muitas informações, muitos conceitos interessantes para a gente compreender a criação divina, né? Compreender em parte, até onde nós podemos compreender, por enquanto, né? E a gente vê que a criação divina, ela começa nas coisas mais simples. Deus criou dois elementos apenas, não é? Dois elementos: espírito e matéria, princípio inteligência e princípio matéria. Juntou os dois e daí surgiu tudo mais. O universo parte desses dois princípios. No Livro dos Espíritos, né, Kardec vai falar da, da independência dos dois elementos, da natureza, cada um, né? E, e ele diz que os dois são distintos, mas a união do espírito e da matéria é necessária para dar inteligência à matéria. O que é dar inteligência à matéria? Fazer com que a matéria pense. Quando Kardec começou a investigar os fenômenos das mesas girantes, o que é que ele pensou num primeiro momento, né? O que é que ele falou, comentou com o amigo que o havia levado lá na casa da senhora Plene Maison? Se você me provar que essa mesa tem cérebro e ela é capaz de dar essas respostas, né? E eu vou acreditar, mas eu estou certo de que há alguma coisa a mais, porque a mesa não pensa, matéria, coisas materiais não pensam. A inteligência que se refere ao Livro dos Espíritos é forma, sentido, utilidade. É essa inteligência que o espírito, na sua união com a matéria, proporciona à matéria, aos elementos materiais, né? Então, o universo começa daí. E a matéria ela também parte de um princípio, de, assim, que é uma coisa simples. Por quê? De que é formada essa matéria? De átomos. E os átomos são tão minúsculos, mas que juntando dois átomos, você já tem uma molécula e por aí você vai começando a construir alguma coisa, alguma estrutura. E esses átomos, eles estão espalhados por todo o universo, por todo o espaço cósmico. O Emmanuel, na introdução do livro Sinal Verde, ele diz: nós vivemos mergulhados num oceano de ondas mentais. Transmitimos ondas e captamos ondas. E o pensamento está na base de tudo isso. E é através do pensamento e também da vontade que os espíritos, no plano cósmico, organizam a matéria, dão sentido à matéria, formam corpos celestes com elas. Então, tudo começa nessa matéria mais simples, essa matéria elementar, que o Espírito da Verdade chamou de fluido cósmico universal. O homem só conhece esse fluido cósmico como, como resultado de um processo de transformação.
de condensação, porque na base ele não conhece. Embora que a ciência já esteja, digamos, vislumbrando a existência desse fluido. Porque hoje a ciência fala de uma matéria escura, de uma energia escura, não é? Dark matter, dark energy, é o fluido cósmico. Mas os cientistas só têm uma vaga ideia do que seja. Eu assisti um documentário em Londres, da BBC, em que os cientistas falavam dessa matéria escura, essa novidade no campo da ciência. E um cientista, foi um dos últimos que falou, ele disse: se nós recorrermos aos manuais da ciência atual, da física, da química, nós não vamos encontrar referência nenhuma a essa matéria escura. Mas aí ele concluiu da seguinte forma: mas que ela existe e ela existe. Ou seja, a ciência, então, está começando a investigar essa nova, eh, essa nova realidade, né? Então, o, como é que funciona a criação, né, de tudo? Um, o espírito, que é o ser inteligente, ele age através do seu pensamento e a matéria reage. O princípio inteligente, o espírito, é o agente, a matéria é o paciente. É ela que sofre a ação, né? Ela é um elemento passivo, o espírito é ativo. Então, dessa união de duas forças opostas, digamos assim, né, você tem a criação. O, no livro No Mundo Maior, o Calderaro, que é um instrutor do André Luiz, ele vai dizer assim: não estamos ainda munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os detalhes do abismo das origens. Ele está falando das origens da criação, né? Então, nós sabemos, por enquanto, nós temos uma ideia muito genérica e pequena de tudo isso. Mas a Gênese, ela já nos permite conhecer um pouco mais do fluido cósmico, né? Que é a base de tudo. É essa rede, eu diria, cósmica, por onde transita o pensamento e vai, digamos, proporcionando a criação e de um roteiro para a nossa evolução, para a nossa elevação, né? Kardec, no livro Obras Póstumas, ele, ele deixou um texto que foi inserido nesse livro, que se chama A Estrada da Vida. A Estrada da Vida é uma espécie de metáfora, uma espécie de parábola sobre o processo de evolução do espírito. O espírito evolui, a matéria não. O espírito segue sempre adiante. A matéria retorna à sua origem quando ela deixa de servir no mundo das formas. Então é só o espírito que progride, que evolui, não é? Em termos de matéria, na medida que o espírito evolui,
as formas evoluem, porque ele passa a produzir formas melhores. O próprio corpo, do homem, isso vocês podem ver no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio corpo humano, ele, ele vai se embelezando, ele vai se refinando na medida em que nós nos elevamos moralmente. De modo que, para a sua construção, nós precisamos ter nos elevado intelectualmente, mas para o seu aperfeiçoamento é preciso a elevação moral. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, nós temos aqui o fluido cósmico universal. Aliás, essa é uma expressão interessante, não é? Parece redundante, não é isso? Fluido cósmico universal. Mas não é redundante. Ele é cósmico porque está no espaço, né? Espalhado por todo o espaço, por todo o cosmos. E universal, não é? Porque ele está, vamos dizer assim, ele movimenta, ele embasa toda a criação do universo. O universo é um só, embora haja teorias científicas hoje que falam em multiversos. O que acontece? Por que a ciência pensa assim, né? Na verdade, o espaço cósmico, ele é, de uma certa forma, composto de camadas energéticas e camadas que têm, digamos assim, estão diferenciadas pela pela sua pureza, né? Na medida em que você se eleva, você vai encontrar os mundos mais felizes, os mundos celestiais, em dimensões superiores. Então, o que existe não são universos diferentes, são dimensões diferentes, são planos energéticos diferentes, tá? De modo que essa questão de ser cósmico e universal tem a sua razão de ser. No capítulo 6º da Gênese, nós temos lá uma explicação sobre esse conceito de universo. Eles colocam um tipo de uma legenda, não é? O universo é a unidade na diversidade. Uni, de unidade, e verso de diverso. Tá certo? Então é um só, porque Deus é um só. Deus é a causa primária de tudo que existe. Então, a criação dele é única. Nesse aspecto, ele não precisou criar vários universos. O universo é um só. Só que o homem, digamos, só conhece aquilo que aquela matéria que condensada permite a sua investigação através dos aparelhos mais sofisticados que o homem possui, né? Mas ainda assim, o homem sabe muito pouco dessa realidade. Então, o fluido cósmico, ele existe espalhado por toda parte e ele passa por transformações
desde o seu estado natural, que Kardec chamou de eterização, e o que é o éter? Lá no passado, na Grécia Antiga, os filósofos pré-socráticos, buscando as causas primeiras, o princípio de todas as coisas, eles encontraram esse princípio, essas causas, em quatro, digamos assim, quatro elementos, não é? Que seriam a terra, o fogo, a água e o ar. Então, são os quatro elementos básicos da formação da natureza e do universo em geral, né? Aí, quando Aristóteles ele vem no final desse ciclo, encerrando então o período, os dois períodos, o pré-socrático e o socrático, ele concebe a existência de um quinto elemento, que ele chamou de éter. E o éter, na língua grega, significa espaço, o espaço cósmico, espaço sideral. É bom lembrar também que essa expressão sideral vem de ferro, em grego, ferro é sidera, daí também siderúrgica. E por que sideral? Porque os gregos antigos entendiam que a Terra era como se fosse um prato, né? Plano, raso, coberto de água. E, e quando chegasse na linha do horizonte, aquela água despencava num abismo. Mas esse prato ele tinha que estar sustentado por colunas de ferro. Eles não concebiam que nem sabiam que o planeta era esférico e nem tampouco que ele flutuava no espaço. Então, a primeira ideia que se teve era isso, ele estava apoiado sobre colunas de ferro e esse ferro se chama sidera, portanto, espaço sideral, né? Então, esse fluido, ele está espalhado por toda parte e ele é composto de átomos. Os átomos verdadeiros, os átomos genuínos, aquela menor partícula da matéria de que a ciência se ocupa, ela está no fluido cósmico. Aliás, no fluido cósmico. O fluido cósmico é formado de átomos. Aliás, Kardec, na Gênese, disse que, na sua origem, né, esse fluido, ele diz assim: no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Isso por quê? Porque os átomos, eles são diferentes entre si. Não é todos os átomos iguais. Eles são diferenciados, por isso que o fluido cósmico não é uniforme. E a partir desse elemento infinitesimal, que é o átomo, começam a se formar as estruturas, as moléculas, as células, né? Depois vem os órgãos, os organismos, aí vem também os mundos, sistemas de mundos, galáxias, tudo numa proporção, né? Num crescendo. Então, o fluido cósmico, aliás, o átomo, vamos dizer assim, o átomo livre no espaço, ele é verdadeiramente um átomo, de acordo com o conceito de Demócrito, na Grécia Antiga. Mas na Terra, esse átomo, porque nós estamos no plano da matéria condensada, o átomo na Terra é uma estrutura. É uma estrutura, é formado de quê? Partículas e subpartículas.
Isso é uma estrutura. Tanto que a simbologia do átomo, não é? É um pequeno sistema solar. É uma estrutura. No espaço, essas partículas e subpartículas estão dispersas, separadas, né? Na origem é assim. Ah, então, esses elementos é que vão formar, são a base, né? Os tijolos, os grãos de areia de que se formarão todas as estruturas, todos os corpos, todas as coisas da natureza, do universo, em todos os mundos, em toda parte desse universo, né? Então, a matéria elementar primitiva é esse fluido, fluido cósmico, ou seja, a matéria no seu estado mais de maior pureza é o fluido cósmico. Aí ela vai passar por diversas transformações e essas transformações estabelecem os níveis energéticos diferenciados que temos no universo. Portanto, também os corpos da natureza, né? Os corpos celestes e tudo mais. Tudo começa daí. Tudo na criação divina começa no mais simples para se chegar ao mais complexo. Se nós olharmos a própria história da evolução dos seres vivos na Terra, os primeiros seres vivos tinham o corpo formado de uma célula, uma. E depois, a natureza, na verdade, os cientistas siderais, trabalhando no laboratório da natureza, produziram, não é, as primeiras, digamos assim, as primeiras espécies minerais, vegetais e animais. E essas espécies, elas foram sendo trabalhadas, porque a natureza ali era e continua sendo, né, um grande laboratório. Lembrando que na questão 56 do Livro dos Espíritos, está dito que os globos nem mesmo se assemelham em termos de composição. Então, eu imagino que quando a Terra foi criada, ela era composta de elementos químicos novos, talvez até não individualmente novos, mas no conjunto. E esses cientistas que vieram trabalhar aqui para dar forma à natureza, né? Criar os elementos, criar as forças da natureza, eles estavam trabalhando numa matéria nova, diferente. E por isso que eles construíram primeiro uma série, né, de seres desses três reinos. Essas séries foram observadas durante muito tempo e, depois de um certo tempo, esgotados os estudos, esgotadas digamos assim, as conclusões que se tiravam, né, do funcionamento de tudo isso, desse conjunto, dessa máquina da natureza, extinguia-se tudo e formavam-se novos seres. Isso aconteceu várias vezes na natureza terrestre, né? Até que, há mais ou menos 540 milhões de anos, se deu a última, no campo geral dos seres, né, dos seres da natureza. Há 540 milhões de anos, aconteceu o advento, né, das espécies que nós conhecemos hoje. E algumas já ficaram até pelo caminho, mas a maioria está aí. Então, isso é trabalhado para que a natureza tenha todos os recursos necessários
para aquele ser inteligente que virá no futuro e encontrará nela, então, tudo o que que será necessário para a manutenção da vida, para a, digamos, para a cura das suas doenças, enfim, e para o seu alimento, para a sua alimentação, né? Então, tudo isso foi trabalhado ao longo de bilhões de anos. Lembremos-nos que o planeta Terra ele tem 4,6 bilhões de anos de existência. E no início era uma esfera incandescente, toda ela revestida de fogo, porque foi assim que ela saiu da nebulosa solar, girando no espaço numa velocidade vertiginosa, produzia esse fogo, né? O atrito com o ar. E com o tempo, naturalmente, foi se resfriando da periferia para o centro, para o coração. Ainda há esse fogo primordial, ainda queima no coração da Terra. Daí também as atividades vulcânicas que ainda acontecem, né? Embora já tenham acontecido em muito maior escala, nesse tempo da formação geológica do planeta. E então, o próprio ser humano, o próprio corpo humano, vejam, se os primeiros seres vivos, criados no leito do oceano, ou no seio do oceano, tinham uma célula só como corpo, vejam como evoluíram, né, as diversas espécies, e chega no ser humano com um corpo com um número estimativo, evidentemente, de cerca de 100 trilhões de células. 100 trilhões de células. Mas, como eu falei, na criação divina, tudo começa no mais simples para chegar ao mais complexo. Então, o corpo humano, que lá no início começou por uma célula, agora, quando ele é formado, no momento da concepção, né, do ser, da reencarnação, também ele começa por uma célula. E chega no final da sua formação, né, com 100 trilhões de células. Esse processo, que no laboratório da natureza levou cerca de 4 bilhões de anos para se realizar, daí a gente vê como a criação é lenta, é gradual, né? Sem pressa, mas fruto de uma ciência divina, de observação em observação, de experiência em experiência, né? A natureza foi sendo colocada naquelas condições ideais para o surgimento da espécie humana. Então, o fluido cósmico, ele, na sua, digamos assim, na sua utilidade, nas suas propriedades, ele dá oportunidade à criação de infinitas formas. Nós conhecemos só as formas aqui desse mundo, né? Mas o universo é composto de um número incontável de planetas. Planetas, sistemas de mundos, galáxias, são bilhões e bilhões, ou até mais. Porque o universo não tem fim. A aparelhagem humana pode ir unicamente a um certo ponto do espaço. Vejam que, por exemplo, Capela, a gente fala dos exilados de Capela, né? Capela fica a mais ou menos 43, 44 anos-luz de distância da Terra. E 44 anos-luz equivalem
a aproximadamente 400 trilhões de quilômetros. É onde fica a Capela. Então, no plano cósmico, né, os números, as distâncias, as forças, né, tudo é descomunal, tudo é imenso. Então, vejam, esse fluido cósmico que aparece primeiro nesse estado de eterização, um estado normal e primitivo, né? É o estado de, vamos dizer assim, de uma pureza da matéria, como a matéria tendo saído das mãos de Deus, do Criador, no seu estado de maior pureza, e ela, de acordo com as leis naturais, as forças que existem também, que se conjugam com as leis, no mundo das produções, das criações, tudo isso, né, faz com que essa criação esteja sujeita principalmente a duas leis, dentre as leis naturais do Livro dos Espíritos, que são a lei de conservação e a lei de destruição. Então, um corpo material, ele tem, digamos, ele tem um prazo de validade. O nosso corpo humano tem um prazo de validade. Cada um de nós encarna com um plano, né, reencarnatório, com um tempo previsto de vida. E nós, pelos nossos excessos, pelos nossos desequilíbrios, às vezes, né, acabamos interrompendo essa vida algumas vezes. Muitos desencarnam prematuramente, né, como André Luiz fez, pelo vício da bebida, né? Então, o fluido cósmico está sujeito a essas transformações e passa do estado de eterização para o estado de materialização, que, aliás, aqui saiu errado, graças à minha falha de digitação, né? É materialização e não materialização. E também ponderabilidade, agora que eu estou vendo que até isso eu errei. Mas, então, essa matéria é manipulada, né, pelo espírito, pelo ser inteligente, pelo princípio inteligente do universo. E como é feita essa manipulação? Nós aqui na Terra manipulamos como? Manipulamos com as mãos, né? Daí manipulação. No espaço, os espíritos trabalham com pensamento e vontade. O pensamento e a vontade são como as mãos, são para o espírito como as mãos para o homem, né? A partir daí tudo acontece. Graças às leis divinas, aos elementos criados por Deus e que nos fazem dos espíritos co-criadores em grau maior ou grau menor. O espírito não produz matéria. E a matéria não produz o espírito. Ou seja, os pais não geram o espírito do filho, geram o corpo, né? Oferecem a matéria-prima para a formação do corpo. E aquela matéria-prima sendo atuada, sendo ativada, digamos assim, pelo espírito reencarnante, ela vai tomando a forma de um corpo. E o corpo espiritual tem forma, tem
tem os órgãos, tem os sistemas. Não, não funciona assim. Porque o sistema de, digamos, de alimentação do espírito no plano espiritual, né? Ah, todas as funções do corpo, elas se dão através do perispírito. As funções e também os sentidos. O espírito, fora do corpo material, ele não enxerga pelos olhos físicos, porque ele não tem os olhos físicos. É a visão espiritual, é a audição espiritual que funciona, né? Então, por causa dessa questão da matéria ter esse caráter, né, elementar, disse que Einstein, no princípio do século passado, teria dito que o materialismo morreu por falta de matéria, porque a matéria, naquele momento, nas descobertas científicas, né, surgia aos olhos do homem como energia, energia condensada. Então não é matéria, é energia. Um jogo de palavras, na verdade, né? Mas o espírito não produz essa matéria, essa energia. Muita gente fala e pensa que, por exemplo, o pensamento é energia. Não é energia. Energia é matéria. Pensamento não é material. O pensamento é uma força da alma, não uma energia. É força. A maior de todas as forças é o amor. E, aliás, lá na questão 888 do Livro dos Espíritos está dito, né? O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para os seres inertes, né? Inorgânicos, da natureza, né? Então, tudo isso tem a ver com essa base rochosa que é o fluido cósmico no estado de maior pureza. Depois ele vai passando por diversas transformações, e aí você vai ter também o chamado fluido cósmico, ou, perdão, fluido vital. O fluido vital. Uma coisa é o princípio vital, outra coisa é o fluido vital. O princípio, digamos, é abstrato, não é? É invisível. O fluido é matéria. Fluido é matéria. Fluido vital, ele tem, vamos dizer assim, ele tem características próprias para vitalizar a matéria. Então, nós temos vitalidade, o nosso corpo tem vitalidade. É dada pelo fluido cósmico, pela matéria chamada orgânica. E por que ela é orgânica? Porque ela tem fluido vital, numa quantidade suficiente para que ela sirva à formação dos corpos orgânicos. E a matéria inorgânica? Ela não tem fluido vital? Tem também, mas em quantidade insuficiente para para transformar a matéria em orgânica. Ela continua sendo inorgânica. Aliás, no capítulo 6 da Gênese, está confirmado isso. Quando Kardec ali, deixa eu ver aqui, ele vai, ele vai falar dessa condição da matéria transformada, né? Não. Que no próprio capítulo 14 da Gênesis está dito assim: a matéria tangível, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, etéreo porque está espalhado no espaço,
deve poder, desagregando-se, retornar ao estado de eterização. Como o diamante, o mais duro dos corpos, pode se volatilizar em gás impalpável. Então, pelo fato da matéria, do, da, dos corpos poderem se desagregar, retornando a matéria à sua fonte, né, de origem, é que o Einstein disse que o materialismo morreu por falta de matéria, porque a partir dali a matéria é conceituada como energia, não mais matéria, como era conhecida até então pela ciência, né? A solidificação da matéria, na realidade, é apenas um estado transitório do fluido universal, que pode retornar ao seu estado primitivo, quando as condições de coesão cessam de existir. Então, você tem um objeto feito de matéria, não? Uma mesa, por exemplo. Por que ela se conserva como mesa com essa mesma forma durante anos e anos? Porque ela tem um princípio, ela tem um elemento formador desse material de que se compõe a mesa e que ele está em movimento. A estrutura atômica, ela tem um movimento dada pelo elétron. Então, enquanto esse movimento perdurar, essas formas materiais perduram. Na medida que aquele corpo envelhece, aquele movimento vai se arrefecendo, os corpos materiais de que essa matéria é feita vão desaparecendo também. Nada é para sempre, né? Então, o ponto intermediário entre o estado de eterização e o estado de materialização constitui a transformação do fluido espiritual. Kardec trata aqui dessa questão de fluido espiritual, e mais uma vez lembrando que fluido é matéria. Bom, em primeiro lugar, é fluido e não fluido, né? E é matéria. Se ele é matéria, digamos assim, ele tem propriedades. O espírito, ele tem atributos. Veja que já é uma diferença de conceituação, né? De modo que os corpos, eles obedecem a um movimento. Os corpos orgânicos obedecem a esse movimento vital. Aliás, que o próprio Bergson chamava de elan vital, né? Daí que os espíritos estão sempre, digamos, os corpos estão sendo construídos, destruídos e reconstruídos. É um processo, tudo é processo na criação de Deus. Então, as forças espirituais que habitam em nós são, em primeiro lugar, o amor. Diz Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a matéria em si mesma é território, digamos, de ação, de trabalho, né, para o espírito. A matéria é o instrumento de trabalho, o instrumento de elevação, evolução do espírito, que na medida em que se refina, produz sempre formas mais refinadas também, né? Uma consequência natural. Daí você tem esses movimentos, porque a vida é movimento, né? Quando você dá vida a alguma coisa, você dá movimento. Você coloca alma nessa coisa, vida, alma, ou ânima, né? Como no latim. E aí você tem esses fenômenos.
os fenômenos materiais, os fenômenos espirituais ou psíquicos. Lembrando mais uma vez, fluido espiritual é uma expressão analógica apenas, porque fluido é sempre matéria e espírito é sempre espírito. Uma coisa não se confunde com a outra. O espírito não é de matéria e a matéria também não é composta de espiritualidade, né? Não. O corpo pode ser semimaterial, no sentido da qualidade da matéria que o compõe. Uma matéria mais sutil, uma matéria mais refinada ou uma matéria mais grosseira, né? Estabelece, então, essa diferença, essa qualificação. Então, no mundo visível, você tem fenômenos materiais, ora provocados pelos espíritos, ora fenômenos da própria natureza, e com isso nós entramos nesse campo da própria criação. A gente pensa, por exemplo, os fenômenos da natureza, né? Dá a impressão que eles são fruto das forças cegas da natureza. Não, as forças cegas não produzem nada. A matéria em si mesma é inerte, ela não pode produzir nada. Sempre o que transforma, o que produz fenômenos é o espírito. Quando Jesus está lá no Mar da Galileia, no barco, e ele acalma a natureza, acalma a tempestade, ele não falou com a tempestade. A tempestade é neutra, não tem inteligência, não tem ouvidos. Jesus falou com os espíritos que estavam provocando a tempestade. E isso a gente pode ver com clareza no Livro dos Espíritos, na questão 539 do Livro dos Espíritos, tá claro isso, né? Que na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massa? E a resposta foi em massas inumeráveis. Né? Imagina esses temporais, essas chuvas, inundações que acontecem, né, periodicamente na Terra, em várias partes do planeta. Isso tudo é ação dessas forças da natureza, forças inteligentes. Então, ah, os fenômenos materiais são os do mundo visível e os imateriais, ou espirituais, ou ainda psíquicos, do mundo invisível. Aqui nós vemos também a distinção entre as duas dimensões, como foi feita por Platão no mito da caverna. Um mundo sensível, o mundo sensível, né? Que é um mundo aqui, próximo de nós, e o mundo das ideias, o mundo inteligível, que é esse plano espiritual, metafísico. E a Gênese ainda nos diz o seguinte, né? A matéria tangível, tendo por elemento primitivo o fluido cósmico etéreo, o seu estado de maior pureza, deve poder, desagregando-se, retornar ao estado de eterização. Então, é aquele processo em que a matéria, quando um corpo deixa de existir, a matéria volta à sua origem. Não se perde. Nada que Deus criou para se perder, para desaparecer, para ser aniquilada. Não, é transformada. A tal ponto que na lei de destruição os espíritos dizem: aquilo que chamais destruição não é senão transformação. Então a matéria ela vai sendo moldada pelo espírito, né? E passando por esses estados diferenciados. Por isso que tudo se liga, se encadeia no universo e submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. O universo é uma unidade. É essa lei que unifica tudo. Tudo está em tudo, como diz o próprio Livro dos Espíritos, né?
a Terra é como um vaso de onde escapa uma fumaça espessa, que clareia à medida que se eleva e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. Então, é, são esses fenômenos, não é? Que o elemento matéria, digamos assim, se presta a produzir, né? E com isso nós chegamos a esse ponto de entender essa formação do próprio planeta Terra. Você tem um sistema solar primeiro, e se você tem um Sol, não? Um corpo celeste, um Sol, que é que é uma espécie de usina de forças. Esse Sol, esse corpo celeste, ele vai gerar os seus, digamos assim, os seus satélites, que por sua vez terão os seus próprios satélites. Então, gera os mundos, os planetas do sistema solar saem do próprio Sol, são filhos do Sol, e alguns deles, muitos deles até, têm um grande número de satélites, como se fossem espécie de boias de, digamos, apoio para que esses mundos eles permaneçam nas suas órbitas, no seu caminho, no seu movimento próprio, né? sem, sem se dispersar, sem se, sem, digamos, sem desfazer o próprio sistema, né? Eles vão desaparecer um dia, mas pelas próprias forças destrutivas da natureza, né? Forças essas que estão nos próprios corpos. As forças centrípetas, que, digamos, funcionam de fora para dentro, e as centrífugas de dentro para fora. Então, nessa união de forças é que se dá um processo de estabilização, né, dos sistemas. E a Terra vem nessa sequência, né? A Terra, lembremos-nos que no sistema solar há 8 planetas, os 4 primeiros são de natureza rochosa: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os outros 4 de natureza gasosa: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, quer dizer, tudo muito perfeitamente planejado, cada um cumprindo a sua, digamos, a sua missão, né? E um sistema harmônico dentro de um sistema maior, que é a galáxia, onde há muitos outros desses sistemas menores, né? Mas todos contribuindo para uma harmonia do todo. Acho que o meu tempo terminou, não foi, Anne? Você pode continuar mais um pouquinho. Eu sei se você quer dar uma paradinha, porque tem bastante gente fazendo umas perguntinhas aqui. Então, vamos falar. Deixa eu falar um pouco, que minha garganta já está um pouco cansada. Hum, Se eles quiserem falar, dar opinião, pergunta, fica à vontade. Então, a Viviane está falando, você pode novamente. Deixa eu ver aqui. Você pode novamente explicar um pouco sobre essa questão dos espíritos serem responsáveis por fenômenos da natureza? Como isso funciona e qual o objetivo desses fenômenos acontecerem? Segunda pergunta. A materialização de espíritos pode ser considerada um ponto intermediário do fluido cósmico universal? Olha só, você quer responder ou quer que eu responda? Pode responder. Então, eu vou começar com a primeira pergunta que você fez, Viviane. Então, é, como eu coloquei aqui quando vocês estavam mandando fazendo os comentários, a gente sabe que Jesus é o nosso coordenador maior da Terra. Então, eu acho que fica mais simples se a gente pensar na analogia de uma empresa corporativa e a Terra.
Então tem Deus, né, que é o criador do universo. E ele delega aos seus espíritos de esfera crística a tomarem conta de pedaços para ele. Porque a gente sabe que Deus é onipresente, mas não é onipresente que ele está o tempo inteiro em todo lugar. Não, ele tem os seus emissários, né? E que estão trabalhando e, e representando ele. Quando Jesus fala Deus e o Pai somos um, é isso que ele está querendo dizer. Então Jesus está tomando conta da Terra. Então imagina que Jesus é o CEO, o presidente da Terra, tá bom? No momento da formação da Terra, o que aconteceu? Se a gente for olhar a amplitude de fenomenologia química, física, que estava acontecendo, orgânica e inorgânica, vocês imaginam que da mesma forma que a gente tem profissionais hoje, né, que a gente estuda para desenvolver as nossas aptidões em certas áreas específicas de trabalho, existem esses engenheiros siderais. Então, no momento da criação do planeta, Jesus delegou a muitos desses engenheiros siderais para que para que cuidassem de diferentes partes da formação da Terra. Então, passou a primeira parte. Então, se a gente for pensar, existiu o engenheiro que desenhou passarinho? Sim. Existiu o engenheiro que desenhou leão? Sim. E o dinossauro, a árvore, a semente? Sim. Tá bom? Então, aí passou aí vários bilhões de anos. E aí a sua pergunta aqui, aí tem chuva, tem tempestade, tem tsunami, destrói tudo, mas se parece uma coisa tão ruim, isso daí é bom, né? Então, é, Jesus, como o Manuel falou pra gente, ele usa dos seus trabalhadores para gerenciar tudo que existe no planeta, tudo que acontece no planeta. Então, aquela outra fala de Jesus que fala que não cai uma folha sem ser da vontade de Deus. Significa que Deus está olhando cada folha e vai cair da árvore? Não. Significa que ele fez as suas leis, as coisas seguem as suas leis, porque elas são imutáveis e perfeitas, porque Deus é imutável e perfeito. E assim segue. E aí ele tem consciência do que está acontecendo. Então, Jesus coloca esses emissários, e alguns de nós aqui na cultura popular fala de espírito da natureza que chama gnomo. São espíritos mais simples, não necessariamente super evoluídos. Por quê? Porque Não, claro que não. as que eles vão estar fazendo são tarefas que são mais mecânicas. Por que que Uhum. acontecem essas tempestades? Porque a gente, dentro de um planeta de expiação e prova, em que na maior parte do tempo a gente está pensando coisa ruim, está fazendo coisa errada, a gente impregna essa atmosfera de sujeira mental. Quando vem uma tempestade como essa, é como se fosse uma grande lavagem. Imagina o seu carro. Faxina, né? Oi? Uma Uma faxina. faxina. É. Imagina o seu carro que você passou e fez rali durante uma semana no meio do deserto. Como é que vai estar o carro? Imundo por dentro e por fora. Então, a hora que o negócio está muito pesado, vem essas tiradas e limpam. Por isso que depois de uma tempestade a gente sente aquela leveza do ar, porque ele está leve mesmo. Porque toda aquela impregnação pesada foi levada pela tempestade, tá? Então como isso funciona? O fenômeno disso, claro, existem os fenômenos que seguem as leis da natureza, né? Então, nada acontece quebrando a lei da natureza. A água evapora, a nuvem fica pesada e a água cai de novo. Essa lei de Deus é isso que está acontecendo. Isso é supervisionado por espíritos? Sim, é. Então quer dizer que quando os índios lá no tempo das cavernas rezavam lá para parar de chover ou para chover, resolvia? Sim e não, depende da vontade de Deus, mas que eles estavam entendendo que existia o Deus da chuva, o Deus do calor, o Deus do vento. Sim, não é Deus. Pode ser, você pode chamar um Deus com D minúsculo, pensando que é simplesmente um espírito que foi apontado por Jesus para cuidar daquela coisa. Da mesma coisa, a gente voltando à analogia de uma empresa, pensando que Jesus é o presidente CEO e ele tem vários layers de funcionários embaixo dele, tá?
Respondeu, Viviane, a primeira pergunta? Tá. Segunda pergunta. A materialização de espíritos pode ser considerado como um ponto intermediário do fluido cósmico universal? Bom, agora você misturou tudo, né? Materialização, eu diria, isso aí não faz parte dessa aula, né? Tem um capítulo inteiro no livro dos médios que só fala disso. O que que é a materialização? A materialização acontece quando existe tangibilidade, né? Então a gente sabe que os espíritos eles têm o perispírito. O perispírito é uma matéria quintessenciada. O que significa isso? Significa que é uma matéria feita pela por elementos não necessariamente que a gente conhece e que existem dentro da tabela periódica que a gente conhece aqui. Imagina que existe uma ciência espiritual e uma ciência material. São elementos que existem na Terra. Perispírito, que vive ao redor da Terra, vai ser composto por material que existe na Terra. Aí o que acontece? O espírito trabalha o fluido cósmico. Ele pega a energia do médium, um ectoplasma do médium. O Manuel falou aí do fluido vital. E com isso ele manipula usando a sua vontade, o seu pensamento em ação. Então ele precisa de várias coisas. Primeiro que precisa da vontade de Deus. Sem a vontade de Deus, sem ter um objetivo claro para isso, não vai acontecer. Está no livro dos médiuns, não sou eu que estou falando, tá? Então tem que ter um objetivo, tem que ter um purpose para isso. A segunda coisa, o espírito precisa ter merecimento. Não é qualquer um que consegue se materializar. A terceira coisa precisa ter um médium por perto. Ele vai precisar do fluido, desse fluido vital do médium para conseguir. E existe condições ali de pressão e temperatura para isso acontecer. Porque senão, toda vez que tivesse um médium que tivesse uma faculdade de materialização e um espírito, o espírito se materializava. Não é isso que acontece, tá? Então, a sua pergunta, é considerado um ponto intermediário entre o fluido cósmico e universal? Não, não é. Então, existem três elementos básicos: Deus, Criador; Espírito, nós, eternos, matéria. O que não for Deus e o que não for Espírito é matéria. Então, o fluido cósmico, imagina todas nós aí que já tivemos filho, imagina a menor pedrinha de Lego que você consegue imaginar. Esse é o fluido cósmico. Aí, esse fluido cósmico, ele vai conseguir ser trabalhado, como o Manuel falou, em diferentes formas, usando, trabalhado como, Ana? Não estou entendendo. Ele pode ser modificado pela vontade do espírito. Quanto mais evoluído o espírito, maior a mudança, maior a força dele nessa manipulação. Tá bem? Respondeu, Viviane? Sim, obrigada. Quem mais tem pergunta? Um monte de gente está fazendo comentário. Quero pergunta. Mariângela tem pergunta? Aline Bonilha tem pergunta? Eu só está comentando mesmo esse negócio das tempestades, tal, como é incrível, né? Que tem que ter. É tudo ligado, né? Estava Nada comentando sobre isso. de Deus, né? Uhum. Tem a Vai. ver com a limpeza da atmosfera, tem a ver com modificação de lugares, né, que ficam atrasados, populações que não trazem nenhum progresso para uma região, de repente tem que passar por uma transformação, então esses fenômenos, eles ajudam, né? E nesses casos, muitas vezes, quando desencarnam pessoas, né, é que também estava nesse plano, né? Esses fenômenos foram usados, mas aqueles indivíduos, eles estavam no seu tempo de partir, né, de desencarnar. Então, tudo ali, tudo tem um propósito de ordem superior, né?
Isso aí, Manuel, você me Hum. fez lembrar, está Uhum. inserido no contexto da lei da destruição. É Então, assim. tudo supervisionado por Deus. Tenhamos certeza de que o acaso não existe, que tudo na cadência, no ritmo necessário para o desabrochar da vida sob todos os aspectos, está comandado pelas leis divinas, que a gente vai estudar devagarzinho, de uma forma mais profunda, mais para frente. Mas eu queria aproveitar esse momento para agradecer ao Manuel a linda aula que ele nos Tem trouxe. mais pergunta, mamãe. Esse, Tem mais mas pergunta. deixa Deixa só eu comentar o, a abordagem do Manuel. Com seu olhar filosófico, ele não deixou dúvida nenhuma que a criação universal, o cosmos, melhor dizendo, é um Uhum. grande laboratório universal. Vocês pensaram nisso? Forças atuantes, adorei ele falar de força centrípeta, centrífuga, porque são tantas forças que estão aí Sim, fazendo transformações, modificações, desencadeando o processo do trabalho evolutivo do planeta e da humanidade, né? Então, nós podemos, a cada momento que a gente pensar no que acontece na Terra, tanto no aspecto material como nos demais aspectos, sobre como se fossem reações químicas, isso entre aspas, isso. Uhum. que acontecem sob o influxo dessas leis, dessas forças, que nós, por hora, não podemos ter a pretensão de conhecer todas, e mesmo as que nós conhecemos, a gente ainda não entende muito bem, né? Sim, sim. Mas, então, é pensar Deus, espírito e matéria e o laboratório funcionando, fazendo as transformações. Manuel, que Deus abençoe cada vez mais o seu trabalho. A todos nós. É, a outra pergunta foi da Rubi, explicar de novo por que o pensamento é matéria e não energia. Ele falou que ele é energia e não matéria. Não, não, o pensamento não é matéria. Não Pensamento, é matéria do jeito que a gente conhece, né? Mas ele não, tá, é uma não, não, vibração. não. Não, pera um pouquinho. Na Gênesis, no capítulo 14, item 20, está escrito o seguinte: o pensamento produz, portanto, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Produz uma espécie de efeito físico, mas ele não é físico. Ele não é matéria, ele não é energia, ele é força. É força da alma, não energia. O espírito não produz matéria, não produz energia nenhuma. Ele produz força. A fé é uma força, o amor é uma força, o pensamento, a vontade é uma força, uma potência. O Leon Denis fala em potência, né? Potência da Então, alma. exatamente. Então é isso. Não, a gente fala, veja, quando Kardec falou em fluidos espirituais, ele disse assim, ó, a qualificação de fluidos espirituais não é rigorosamente exata, já que, em última análise, são sempre de matéria, mais ou menos quintessenciada. Não existe de realmente espiritual senão a alma ou princípio inteligente. São designados assim por comparação e em razão, sobretudo, de sua afinidade com os espíritos. Então, Kardec usou de analogia, e quando a gente fala que o pensamento é uma energia, a gente está usando uma analogia por falta de uma palavra melhor, Uhum. apenas. Mas é preferível usar força do que energia, na minha opinião. Eu acho que é importante a gente entender que o pensamento é essa ferramenta para manipular o fluido, né? Exato, exato. Então, acho que aí de novo vem a pobreza da linguagem da gente entender exatamente, né? É isso. Então, pelo pensamento, o espírito vai estar criando fluidificamente aquilo que ele imagina, usando como matéria base o fluido cósmico.
E quando eu falo espírito, eu estou dizendo encarnado e desencarnado. Então a gente vai estar fluidificando, ou criando através do nosso pensamento o que a gente está pensando, o que a gente está na nossa cabeça. E por isso É, é que tem aquela expressão do self-fulfilling prophecy. Se eu ficar imaginando que uma coisa vai acontecer, uma coisa vai acontecer, não vai acontecer, self-fulfilling, é isso que eu estou dizendo, Viviane, é a lei da atração. Então eu estou na sintonia para aquilo, né? isso aí que você está falando é o que o Bozano chama também, no livro Pensamento e Vontade, de formas pensamento, né? Esse efeito físico que ele fala aqui, que o Kardec fala aqui, na medida que eu penso em alguma coisa, a forma aparece aqui em cima dele. É isso que os espíritos leem. Eles leem Uhum, essas formas, pensamentos que eu crio e sabem do que eu tô, em que eu estou pensando, né? Isso está no livro, também no Mecanismos da Mediunidade, André Luiz. Isso. Não, desculpa, Domínios da Mediunidade, André Luiz, né? Hum, E no mecanismo da mediunidade, ele compara o pensamento a ondas eletromagnéticas. Então, ele fala da mente como uma estação geradora, receptora, emissora, que vai estar plasmando, moldando, com cor, com luz, com forma, com temperatura, com densidade, aquilo que tá saindo da mente. Isso que a gente vê é aí a descrição nos livros de André Luiz de lugares diferentes, como no umbral mais baixo comparado com o nosso lar, ou dos animais que são descritos dentro do umbral mais baixo, com a beleza das flores do nosso lar. Então é essa moldagem que é feita pelo pensamento. Por quê? Porque o pensamento denso, né, pesado, vai criar essa matéria iaca, né, escura, pesada. Um pensamento elevado, ele vai criar uma coisa luminosa e harmoniosa. E isso vai estar mudando o nosso campo energético. E, como a Viviane falou, essa sintonia, né? Então, por isso que às vezes a gente chega perto de gente, umas pessoas a gente tem a impressão que chegou perto de um porco-espinho, né? E outras pessoas a gente fala, nossa, só de ouvir a sua voz eu me acalmo, eu fico feliz. Não, eu estava tão triste, falei com você, melhorei, né? É isso, tá? Mais diga, perguntas? Lúcia. A Lúcia quer falar. Os últimos comentários do Manuel e da Ana a respeito de força. Hum, A Ana falou que o pensamento é força eletromagnética, etc. Você falou que é força criadora. Aí, nesse momento, eu me lembrei que a Bíblia, na Gênese, diz que Deus criou o mundo, o universo, faça-se a luz, isso. exteriorizou a sua vontade através do pensamento. Então, a dimensão do pensamento divino, do pensamento criador, é extraordinária. A nossa é uma Uhum, tigela, mas ela existe também, né? Por quê? Porque nós somos centelhas divinas. Nós somos co-criadores, nós também criamos, temos essa força, a força do pensamento e outras forças, como você citou, que nos proporcionam recursos, oportunidades para atuar uhum, na vida, no meu mundo íntimo e no mundo exterior. exato. Mais alguma pergunta? Obrigada, Elaine, pelo comentário. É isso aí. Então, as formas de pensamento seriam essa impressão da força no fluido cósmico, exatamente. Exato. E aí, essa impressão, Elaine, é no fluido cósmico e é na gente também, porque a hora que a gente está deprimido, triste, muitas vezes a gente fica com dificuldade de respirar, fica com dor de barriga, ou fica com vontade de vomitar. Então, existe esse reflexo, essa imantação dentro de nós e fora de nós, né? Porque aquela ideia de que tá tudo ligado, né? Uhum. Para a gente é difícil a gente pensar que tudo é energia, mas essa é o que a ciência está chegando, é tudo energia. Essa mesa é energia, eu sou energia, o laptop é energia. Então, tá tudo ligado. A gente está tudo conectado. O, o Emmanuel, no Sinal Verde, fala, né? Nós vivemos num oceano de ondas mentais.
emitimos ondas e captamos ondas. O pensamento vive na base desse, como é que ele fala? Desse imenso sistema de forças. Ele fala isso. Influenciamos os outros e os outros nos influenciam. É isso, esses pensamentos, essas ondas mentais que estão por toda parte, o tempo todo, misturadas com as nossas, né? Conforme a sua sintonia, se você está numa sintonia positiva, né, você vai captar ondas melhores, mais leves, mais agradáveis. Agora, se você for uma pessoa pessimista, né, só sabe falar de coisa ruim, o que você vai captar são essas ondas mentais mais baixas, né? E onda mental é pensamento, né? É isso aí. Obrigada. Mais alguma perguntinha? Você vai falar, eu vi algum lugar que se a gente conseguisse ver os pensamentos, a gente vai ver que está todo mundo ligado, assim, por fiozinhos, Aham, trocando os pensamentos. é isso mesmo. Mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu queria agradecer ao Manuel, que deu uma aula de universidade filosófica para gente, aí É isso, nada disso. mergulhando profundamente aí no assunto, né? Eu recomendo a todos que ouçam e leiam o material que está no livro, que ouçam os vídeos que a gente colocou como conteúdo extra, né, complementar a matéria desses três primeiros itens. Isso é importante por quê? Porque as dúvidas que vocês têm são dúvidas muito comuns, são dúvidas normais, né? Que, então, quanto mais a gente escuta aulas diferentes, de pessoas diferentes, porque a Lúcia vai explicar de um jeito, o Manuel vai explicar de um jeito, eu vou explicar de um jeito. Então, aí a gente vai montando dentro da nossa cabeça esse quebra-cabeça, né? Com linguagens diferentes, até as coisas fazerem mais sentido. Mas obrigada, então acho que é importante, o fluido vai fazer uma parte muito importante da vida da gente, principalmente para aqueles que vão estar continuando depois que a gente terminar o EG daqui a menos de um ano, que a gente vai começar a fazer o desenvolvimento mediúnico, né? O estudo da mediunidade. E aí é só fluir. Então, se você não entender isso, ela não vai entender o que está acontecendo, e a importância do vigiar e orar, que alguém comentou agora há pouco, né? A Virgínia falou. Então, a gente vai assim elevando os nossos pensamentos. Ah, a Nádia ia falar da lição de casa dela. Desculpa, Nádia, quase que eu esqueci de você. Você quer falar? Apresentar aí? Desculpa, estava no mudo. Não, Ana, acho que tudo foi falado, né? Tá um resuminho só como lição, mas acho que não tem necessidade. Tá bom. Então vamos assim agradecendo ao Mestre Jesus, às equipes dos benfeitores, pedindo que bênçãos de luz possam encher o coração do Manuel com a nossa gratidão. Agradecendo aos mentores aqui presentes pela supervisão, pelo auxílio que recebemos. Pedindo a esses benfeitores que visitem os nossos lares, que cuidem dos nossos familiares, que cuidem de todos os espíritos que foram trazidos aqui para esse estudo, porque essa compreensão de como o nosso pensamento atua no fluido e cria a nossa realidade é fundamental para nós compreendermos que o tempo inteiro a gente está criando a nossa própria felicidade ou infelicidade, a nossa saúde, a nossa doença, exatamente com a impregnação dessas formas de pensamento, né? Vamos agradecendo pela oportunidade da gente revisar conceitos tão profundos e complexos, compreendendo cada vez mais a grandiosidade de Deus, a sua sabedoria, o seu amor por nós. Vamos assim vibrando nesse instante pela paz na terra, em todos os
cantos, entre encarnados e desencarnados, pedindo por todos aqueles que sofrem dores morais, dores físicas, por todos aqueles que estão passando por problemas complicadíssimos e talvez pensando até em tirar a própria vida, que os mensageiros do bem possam cuidar desses espíritos, para que eles compreendam que a fuga não resolve, pois a vida continua. Esse convite, né, de nós reavaliarmos os nossos pensamentos, sabendo que tudo sai do pensamento, toda construção material ou imaterial sai do pensamento. Que nós tenhamos mais sabedoria na qualidade do pensar, vigilância no pensar e entender para que nós compreendamos cada vez mais a responsabilidade, né? Não só para conosco, mas pela terra mesmo. Estamos construindo aí o mundo em que vivemos com o pensamento que nós geramos. Assim como somos influenciados incessantemente por esses mesmos pensamentos. Vamos pedindo por todos aqueles que se sentem sozinhos, fisicamente ou no meio da multidão, pelos presos, pelos doentes do corpo e da alma. Vamos pedindo pela instituição da família, pedindo pelos pais, pelos seus filhos, para que haja harmonia na célula da sociedade, na construção do novo mundo. Vamos pedindo pelos nossos centros espíritas, que bênçãos possam ser derramadas para que haja fraternidade, humildade, compaixão, colaboração entre todos nós, no serviço, na seara de Jesus. Jesus amado, ampara-nos na nossa pequenez, nas nossas imperfeições. Ajuda-nos a trilhar a nossa caminhada evolutiva, aproveitando da melhor forma as oportunidades que recebemos. Todos esses talentos que são colocados na nossa frente, que nós saibamos aproveitá-los um a um. E assim vamos agradecendo por todas as bênçãos invisíveis que recebemos nessa noite, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Muito obrigada, pessoal. Fiquem bem. Gente, obrigado. Boa noite.